Jornal da Manhã, edição local. A notícia com jeito Jovem Pan de ser. Jovem Pan. Muito bom dia em Feira de Santana, 7 horas, 1 minuto, 7:01. A partir de agora começamos o Jornal da Manhã, edição local. Aqui pela Jovem Pan Feira de Santana 100,9. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Para você, uma ótima semana. Bom dia para o Abner Nascimento no controle técnico e também bom dia para Dandara Barreto. Muito bom dia, Cima Pondé, Abner e a todos vocês. Vamos aos destaques do programa. Destaques do programa. Trânsito de Feira de Santana sofre alteração nesta segunda. 26 mil feirenses fizeram a prova do Enem neste domingo. Casos de morte por dengue no Brasil aumentam 5 vezes. Bahia empata fora de casa e completa 4 jogos sem vencer no Brasileirão. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora, aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, edição local. A notícia com jeito Jovem Pan de ser. Jovem Pan. São 7 horas 2 minutos em Feira de Santana, 7:02. A Superintendência Municipal de Trânsito, SMT, fará uma nova intervenção no trânsito na Avenida Noide Cerqueira a partir desta segunda. A intenção, de acordo com o órgão, é amenizar os impactos causados pelo grande fluxo de veículos na região, principalmente em horários de pico. Pois é, a medida, segundo o governo municipal, tem o objetivo de promover a melhor mobilidade até que seja realizada a duplicação do viaduto da Noide com a Getúlio Vargas, o que deve trazer melhorias para o trânsito da região. A intervenção ocorrerá no retorno Noide Cerqueira, sentido Getúlio Vargas, centro da cidade, que será fechado com cones móveis em horários de pico, das 7 da manhã às 8h30 e das 18 às 19h30, de segunda a sexta-feira, com a intenção de dar mais fluidez ao trânsito naquela área. Segundo a Prefeitura, os prepostos da SMT ficarão no local para dar as devidas orientações e a decisão foi tomada a partir de um estudo que foi realizado pelo setor de engenharia da Superintendência Municipal de Trânsito, inclusive com a contagem de tráfego para planejar a ação de intervenção. O Superintendente Municipal de Trânsito, Maurício Carvalho, disse que a intervenção já era prevista e o objetivo é atender o pleito da população que reside e trafega na região da Noide Cerqueira. A Noide Cerqueira faz parte de um importante vetor de crescimento da cidade após a construção do viaduto com a BR-324 e se tornou o fluxo de veículos ainda mais intenso. Além disso, com a previsão de inauguração de um grande estabelecimento comercial naquele local, o fluxo naturalmente crescerá naquela região, que é o shopping, né? Vai ser inaugurado essa semana. Bom, a SMT, portanto, inicia hoje essa intervenção na Avenida Noide Cerqueira. Atenção, já agora pela manhã, a partir das 7, essa intervenção sendo iniciada, já começou a intervenção na Noide Cerqueira, prosseguindo até as 8h30 da manhã e teremos novamente à tarde, no final da tarde, início da noite, das 18 às 19h30. É realmente um dos vetores de crescimento da cidade. Nós temos naquela área, no bairro Sim em especial, um número muito grande de conjuntos residenciais, de condomínios. O setor do comércio também naquela área da cidade tem crescido de maneira substancial, de maneira considerável, e é necessário que tenhamos uma condição melhor de trafegabilidade na região da Noide Cerqueira. Sobre a questão da duplicação do viaduto, isso motiva, na minha compreensão, a seguinte reflexão. Mais uma vez, a questão do planejamento da cidade mostra-se falha. Por quê? O viaduto que liga a Avenida Getúlio Vargas à Noide Cerqueira foi construído há aproximadamente 10 anos, menos de 10 anos. Mas já é necessário a duplicação.
Será que quando planejaram a construção daquele viaduto, não tinham a mínima noção de que aquele era um dos vetores de crescimento da cidade? Há quanto tempo se diz que a região da Nó de Cerqueira, do bairro Sim, da Artemia Pires, aquela área da cidade, representaria um vetor de crescimento de feira? Há quanto tempo isso está dado, isto está claro e explícito, principalmente para as autoridades públicas? Assim como há muito tempo se fala que o papagaio é um outro vetor de crescimento de feira. No entanto, as cabeças brilhantes que planejaram a construção daquele viaduto há 10 anos viram feira numa perspectiva muito, eu diria, míope. Pensaram em feira para talvez 5 anos, 6 anos. E a gente não pode deixar de falar que é uma obra que custa muito dinheiro para os cofres públicos. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, é um desperdício de dinheiro realmente essa falta de planejamento. Agora são 7h06 em Feira de Santana, 7h06. A campanha Outubro Rosa acabou, mas a prevenção ao câncer continua em pauta. Pois é, agora o assunto é o câncer de próstata. Esse é o segundo câncer mais curável do mundo, porém, a falta de cuidado com a saúde ainda faz com que, a cada 38 minutos, um homem morra com essa doença, Pondé. O nosso repórter João Guilherme preparou uma matéria sobre o assunto. Vamos ouvir. Durante todo o mês de novembro, são realizadas várias ações para sensibilizar os homens a respeito da importância da prevenção do câncer de próstata. Afinal, é o segundo tipo de câncer mais comum em homem aqui no Brasil. No ano passado, em Feira de Santana, foram notificados 184 casos de câncer de próstata. Já até o mês de agosto de 2019, foram 150 notificações. A referência técnica em saúde do homem, Isabela Machado, detalha como vai funcionar a campanha Novembro Azul aqui em Feira de Santana. Todas as nossas unidades básicas de saúde estão prontas a estar recebendo todos os homens que procurem os serviços, durante esse mês de novembro. E a faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde para a realização de PSA, que é o exame diagnóstico, que auxilia, na verdade, no diagnóstico do câncer de próstata, é de 45 a 75 anos. Fora essa faixa etária, qualquer homem que procure nossas unidades, nós vamos estar aproveitando esse momento para estar solicitando os exames de rotina, exames laboratoriais de rotina. O que é que precisa levar de documento, enfim, para conseguir marcar esses exames? Os documentos pessoais e incluindo o cartão SUS. Então, basta os homens se dirigir a qualquer unidade de saúde da sua localidade, que ele faz parte, levar o documento oficial e o cartão do SUS, e aí ele consegue marcar. É justamente isso? Na verdade, ele vai procurar um profissional de saúde, ou enfermeiro, ou um médico, para estar lhe ofertando a guia de solicitação de exame, onde vai estar constando os exames laboratoriais de rotina e, se ele estiver nessa faixa etária de 45 a 75 anos, o PSA. Então, ele vai se dirigir ao laboratório, qualquer laboratório conveniado ao SUS, onde ele vai estar realizando o exame. Quando ele pegar o resultado desse exame, ele retorna às nossas unidades básicas para ser avaliado. Caso o PSA dê alterado, esse homem vai ser encaminhado para o urologista. A nossa rede credenciada no município no momento é o Dom Pedro, que vai ser a nossa referência, e o CMPC. Na fase inicial, o câncer de próstata pode ser silencioso, por isso a importância do diagnóstico precoce. A enfermeira Isabela Machado destaca que os homens, a partir dos 45 anos, devem realizar o exame de PSA todos os anos. Na verdade, o interessante é que não se espere, sentir nada, não se espere ter algum sintoma. O interessante é que realmente seja feito o rastreio anual, principalmente a partir dessa idade que a gente já conversou, que é a partir dos 45 anos. Dados comprovam que a maioria dos casos mesmo registrados aqui em Feira ou diagnosticado é a partir dos 59 anos. Então, o ano passado a gente teve um diagnóstico durante o ano todo de 184 casos de câncer de próstata. E esse ano, de janeiro a agosto, a gente já teve 150. Então, é um dado alarmante, de uma certa forma positivo, que a gente vê que os homens estão procurando serviços, para estar chegando a esse diagnóstico, mas a gente, pelo quantitativo de homens que a gente tem no município, a gente ainda sensibiliza para que eles procurem mais o serviço e que seja feita como prevenção e não como um diagnóstico já final ou tardio, Ou
Você falou sobre sensibilizar. Quero que você passe um recado a todos os homens que estão te escutando agora, para durante todo esse mês, enfim, nos próximos também, buscar o serviço de saúde, para, enfim, conseguir marcar o seu exame para prevenir o câncer de próstata. Isso, na verdade, como você falou, o que a gente chama a atenção e o alerta que eu faço é que nossas unidades básicas de saúde, elas funcionam durante todo o ano. Então, o Novembro Azul foi um mês que foi criado, né, de forma, a mídia e o Instituto de Urologia, Nacional de Urologia, como forma de prevenção do câncer de próstata. Mas durante todo o ano, nossas unidades básicas de saúde estão trabalhando de forma preventiva para todas as outras patologias associadas ou não ao câncer de próstata. Então, assim, que procurem os serviços de saúde como forma preventiva e não só quando estiverem sentindo alguma coisa. Da Secretaria Municipal de Saúde, João Guilherme, para o Jornal da Manhã. Agora 7h11 em Feira de Santana, infelizmente os dados comprovam. Historicamente, o homem recorre aos serviços de saúde com muito menos frequência do que a mulher. Existem vários aspectos que estão relacionados com esse tipo de comportamento. No caso do câncer de próstata, também há o componente do preconceito. Sim. Que está muito presente. Mas, como a nossa entrevistada acabou de pontuar de maneira muito objetiva, é importante recorrer ao sistema de saúde antes de sentir qualquer coisa. A atitude tem que ser preventiva. Nós sabemos que, infelizmente, para muita gente, o acesso à saúde é algo muito difícil, é algo muito complicado. Nós temos total ciência das dificuldades do sistema público em nosso país, mas, independente deste aspecto que tem muito peso, ninguém pode negar isso, de jeito nenhum, é necessário buscar o atendimento, é necessário, num momento como esse, por exemplo, que serve de incentivo, recorrer a especialistas para tomar conta do procedimento necessário, inicialmente o PSA, como ela destacou, e posteriormente, que é o exame que dá 100% de exatidão, que garante a informação, o toque retal. Então, que tenhamos uma mudança de atitude e de comportamento ainda mais clara, consistente, objetiva no que diz respeito à forma como o homem vê a sua própria saúde. É isso aí, Bondé. Agora são 7h13 em Feira de Santana. O Comitê Interinstitucional em Segurança Pública, o CISP, se reuniu para discutir algumas ações para aprimorar a segurança aqui em Feira. Entre as pautas abordadas, destaca-se as denúncias de ocupação irregular de terrenos, a presença de inúmeros estrangeiros no comércio popular, com a comercialização de mercadorias contrabandeadas e a perturbação do sossego através da poluição sonora. O CISP é formado por gestores do sistema que atuam através de um fórum promovendo discussões sobre possíveis demandas, identificando as prioridades, bem como as necessidades da área de segurança, fomentando redes de cooperação para apoiar a ação dos órgãos que integram esse sistema de segurança pública e a sociedade feirense. A próxima reunião foi agendada para o dia 27 de novembro, tendo como proposta de pauta a definição dos objetivos para o ano de 2020. O CISP é formado por entidades, por organismos da nossa sociedade, como por exemplo a Associação Comercial, a Defesa Civil, enfim, os setores especificamente de segurança pública do município. E esse tipo de iniciativa é importante, mas a gente sempre vê na perspectiva de que, além do debate, da discussão, medidas concretas sejam formalizadas e colocadas em prática. Agora são 7h14. Pois é, olha, Pondé, um detento do conjunto penal de Feira de Santana fugiu do Hospital Clérito Andrade na tarde de ontem. Ele tem 33 anos e estava internado. Segundo informações de agentes penitenciários, a Polícia Militar fazia a guarda do interno quando, em um breve instante, um descuido, ele conseguiu fugir.
Até a noite de ontem, a polícia não havia localizado o fugitivo. E mais um caso de violência contra o idoso foi registrado aqui em Feira de Santana. José Manuel de Carvalho, 60 anos, foi espancado enquanto bebia em um bar na noite do sábado, no bairro Subaé, aqui em nossa cidade. Pois é, ele teria sido encontrado com vários ferimentos, ele foi, na verdade, encontrado com vários ferimentos na região da cabeça, já à noite, e os agressores não foram identificados. José Manuel foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde permanece internado, segundo informações divulgadas pelo Comando de Policiamento Regional Leste, o CPRL. Até o momento não há informações sobre o que teria motivado as agressões. Pois é, esse ano o núcleo de apoio e de prevenção à violência contra o idoso tem registrado muitas denúncias, muitos casos de violência contra o idoso. Somente esse ano, Pondé, até a última apuração do mês de outubro já eram 596 casos. Somente são números preocupantes. E é um número que chama muito atenção, porque é muito superior aos anos anteriores. Nunca se registrou tantos casos de violência. A gente realmente observa, né, o quanto a denúncia é importante para mensurar, mas a gente também sabe que existem muitos casos subnotificados de pessoas que não denunciam e que o cenário pode ser muito, muito mais grave. Diante dos números, principalmente deste ano, Feira de Santana já não merecia uma especializada? Sim. Uma delegacia especializada voltada para o idoso? Agora são 7h17 em Feira de Santana, 7h17. Vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira. Previsão do tempo. A previsão do tempo para hoje é de céu nublado. Apesar disso, não deve chover na Princesa do Sertão. Talvez alguma pancada de chuva, as chuvas isoladas possam cair aí próximo do meio-dia. É o que prevêem aqui os meteorologistas. A temperatura atual é de 25 graus e a máxima pode chegar a 36. Então, bastante calor aqui na Princesa do Sertão nesta segunda-feira. Se você quiser saber mais sobre o tempo na região, consulte o site tempoagora.com.br, que é da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Agora são 7h17 em Feira de Santana. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta. Jornal da Manhã, edição local. A notícia com jeito Jovem Pan de ser. Jovem Pan. Jovem Pan. Jornal da Manhã, edição local. A notícia com jeito Jovem Pan de ser. Jovem Pan. Agora em Feira de Santana, 7h21, 7h21. Vamos às informações sobre emprego. No Jornal da Manhã, emprego. Agora 7h21 em Feira de Santana, a Casa do Trabalhador está disponibilizando para hoje vagas de representante comercial autônomo, leiturista com experiência, gerente de loja e supermercado, encanador, despachante de bagagem, vaga para bagagista de rodoviária com experiência, costureira em geral, experiência em máquina de fechamento de braço, churrasqueiro com experiência, auxiliar de pizzaiolo, disponibilidade de horário para sábado, domingo e feriado, e também atendente de lojas. Pois é, olha, a Casa do Trabalhador fica localizada na Rua Castro Alves, número 894, e abre daqui a pouco, às 7h30, e funciona até às 3h30 da tarde. Destacando também que hoje temos vagas para pessoas com deficiência, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga de mercadorias e agente de portaria. São 7h22 em Feira de Santana, 7h22. O número de acidentes com animais peçonhentos em Feira de Santana tem chamado a atenção das autoridades de saúde. Pois é, o Hospital Clériston Andrade registrou esse ano mais de 400 atendimentos, Pondé. Quem tem as informações é o repórter João Guilherme. Vamos ouvir.
ambientes escuros, terrenos baldios e locais com entulhos. Essa combinação pode ser bastante perigosa, pois pode ser um ambiente perfeito para a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e cobras. Agora você vai escutar o relato de Laiane, mãe da pequena Eloá, que com pouco mais de 1 ano de idade, a criança foi picada por um escorpião, no bairro Campo Limpo, aqui em Feira de Santana. Laiane conta como foi o acidente com o escorpião. Nós íamos para uma formatura à noite e saímos de lá da casa da minha mãe, porque eu tinha deixado Eloá lá mais cedo, à tarde. E quando a gente está saindo, meu esposo entrando no carro, ela foi atrás dele, andando, e eu atrás dela. Tem um murozinho pequeno que ela colocou a mão e o bicho estava ali onde ela colocou a mão. Aí ela foi picada naquela hora. Até então a gente não tinha visto que foi o escorpião. Assim que eu peguei ela, eu pensei que fosse. Aí eu pedi que meu esposo iluminasse o chão pra gente ver quando ela chorou. E aí quando eu olhei, realmente o bicho estava no chão. Até o mês de outubro deste ano, 404 notificações de acidentes com animais peçonhentos foram registrados no Hospital Geral Clériston Andrade, unidade referência nesses casos aqui em Feira de Santana. O bairro Campo Limpo, onde a pequena Eloá foi picada por um escorpião, lidera as notificações de casos do tipo, como explica a coordenadora de Vigilância Epidemiológica do Clériston Andrade, Jerusa Xé. Já tem assim anos sequenciados, onde as localidades que a gente tem mais notificações, né, os bairros de maiores notificações são Campo Limpo, Parque Pé, Gabriela, Tomba, Mangabeira, né, e o ano passado nós tivemos um aumento considerável na Gabriela. Então, assim, esses bairros, eles são os locais, né, que mais acontece. E geralmente as pessoas associam, né, o fato de acidente com animais peçonhentos em zona rural, e na realidade não é. É na zona urbana. Qual é o animal mais comum, ou que vocês, enfim, tem mais notificações aqui no Clériston? Aqui no Clériston, o maior quantitativo de notificações por acidente com animais peçonhentos é por escorpião, né? E aí, sequenciado, os acidentes por serpente e, esporadicamente, acontece também por aranha. A enfermeira Jerusa Xé esclarece os fatores de risco para o aparecimento de animais peçonhentos. Porque, na realidade, esses animais eles têm afinidade com localidades, né, que são escuras, lugares que têm entulhos, lugares que têm lixo acumulado. Então, assim, enquanto não houver uma visão mais clara em relação a essa necessidade, né, de cuidar desses ambientes, a gente vai continuar tendo casos de acidentes por esse tipo de animais, principalmente escorpiões. Jerusa, e quem por algum acaso acontecer de, enfim, se acidentar por algum desses animais peçonhentos, qual é o procedimento que essa pessoa deve ter? Assim que ela notar que ela foi acometida por acidente por algum animal peçonhento, ela deve lavar o local com água e sabão, né? Se houver possibilidade de captura do animal, entendeu? Seria ótimo, porque traria e nós poderíamos avaliar, né, qual foi o tipo de animal e aí, consequentemente, fazer a soroterapia, que seria a utilização do soro de forma adequada diante dos sinais e sintomas que ela vier a apresentar, né? Mas, assim, de qualquer forma, qualquer situação onde haja um acidente por esse tipo de animal, ele deve ser encaminhado aqui ao Clériston, porque nós somos a referência no atendimento. Então, aqui nós vamos avaliar a evolução do quadro clínico desse paciente, a sintomatologia apresentada, e daí saber se estrategicamente vai ser utilizado o soro ou não. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica do Hospital Geral Clériston Andrade destaca algumas dicas para evitar acidentes com animais peçonhentos. São animais basicamente de hábitos noturnos, né? Então, assim, consequentemente, eles saem, né, no período da noite para poder fazer a busca de alimentos. E aí, em uma dessas pode acontecer, sim, de acabar, né, alguma pessoa sendo acometida por esse tipo de acidente. Então, assim, o cuidado principalmente com o escorpião é em relação a sapatos, porque tem uma certa umidade onde é propício para ele, então tá sacudindo os sapatos, toalha de banho também, que geralmente as pessoas deixam no banheiro, né? Então, assim, quando for utilizar, sacudir,
Então, ter esses cuidados para evitar ou minimizar o risco de acidente por esse tipo de animal. Do Hospital Geral Clériston Andrade, João Guilherme para o Jornal da Manhã. Agora são 7h28 em Feira de Santana, 7h28. Em Feira de Santana, no dia 24 de novembro, será realizado o maior seminário de vendas do Brasil. Vendedor Extraordinário, com o Master Coach William Jatobá. Um treinamento único para você aprender as melhores técnicas de vendas e construir muita personalidade na sua vida. Entenda como funciona a incrível ciência das vendas e desvende o segredo dos melhores negociadores do mundo. Através da PNL, neurociência e da inteligência emocional, você vai aprender de forma prática e clara como obter o seu sucesso profissional. Inscrições pelo site Simpla, simpla.com.br. Para outras informações, entre em contato pelo WhatsApp 71999881577. 999881577. Dia 24 de novembro, em Feira de Santana, Seminário Vendedor Extraordinário. Chegou a estação mais colorida do ano. Inspire-se nas cores da primavera e deixe a sua casa mais bonita com Matiz Tintas. Tinta acrílica, souvenir, criativa, galão, a partir de R$ 14,60 no cartão. Matiz Tintas, pintando sorrisos. Agora são 7h29, Reserva Lumière. Imponente e inovador, o empreendimento traz para a Feira de Santana o brilho que você e sua família merecem. Informações 3011-5624. 3011-5624 ou acesse reservalumière.com.br. O Hospital Bambino é o melhor amigo do seu filho. Lá você encontra uma equipe de confiança especializada em cuidar do seu bem mais precioso com total atenção e carinho. Hospital Bambino e Consultórios, Avenida Maria Quitéria, Rua Governador Juracy Magalhães. Agora 7h29, ontem foi realizado o primeiro dia de provas do Enem em nosso país. Cerca de 5 milhões de pessoas fizeram as provas. Em Feira de Santana, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, são 26.116 inscritos, o que equivale a quase 7% dos 395.438 estudantes aptos a responder às provas no estado da Bahia. Os participantes responderam 90 questões, além da redação que trouxe a surpresa, que foi falar sobre a democratização do cinema no Brasil, logo após ter havido um desgaste com relação a esse assunto, por parte do presidente Bolsonaro. São mais de 5 milhões de provas distribuídas para 10.133 locais de aplicação em 1.727 municípios brasileiros, segundo o INEP. E a aplicação da prova começou por volta das 13h30 da tarde. Sobre ainda o tema da redação, o cinema e sua democratização, que foram protagonistas ontem no Enem, o diretor do filme Bacurau, um dos filmes brasileiros mais comentados dos últimos meses, a palavra escolhida para avaliar o tema foi espanto. E ele disse, o Kleber Mendonça Filho, colocar o cinema onde ele pertence me espanta, mas é algo que está completamente em sintonia com a realidade. Ao mesmo tempo, disse Kleber Mendonça, está vindo um movimento inverso do governo de tentar desmontar a indústria do audiovisual. Silvia Cruz, fundadora da distribuidora Vitrine, preferiu a palavra surpresa. Segundo ela, foi simplesmente maravilhoso colocar o cinema como o tema da redação. Silvia ainda disse, em sentidos amplos é uma contradição. Todas as atitudes do governo têm sido em sentido contrário à democratização da cultura. E o tema da redação do Enem é justamente democratizar o cinema. Para profissionais da área que foram ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, com a escassez de investimentos e a falta de ações governamentais de incentivo, assistir a um filme numa sala de cinema é algo possível apenas para uma pequena parcela da população. E o pesquisador Paulo Sérgio Almeida chamou de escolha curiosa o tema da redação do Enem 2019.
Agora são 7h32. Agora a gente fala sobre dados da dengue, Pondé, cada vez mais preocupantes. Olha só, até o dia 12 de outubro desse ano houve 689 mortes em decorrência da dengue em todo o país, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O número é quase 5 vezes, quer dizer, é mais de 5 vezes maior do que as mortes registradas no mesmo período de 2018, que foram apenas 128. Ao todo foram registrados 1.489.457 casos notificados de dengue em 2019 até o dia 12 de outubro, número cerca de 690% maior do que os 215.585 casos do ano passado. A dengue atinge até o momento quase 709 em cada 100 mil habitantes em nosso país. A região com a maior taxa de incidência é a Centro-Oeste, com 1.235 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, apesar da região Centro-Oeste ter um número menor de casos. Pois é, por exemplo, o estado de Minas Gerais, onde houve 154 mortes confirmadas, e São Paulo, com 247 mortes confirmadas, concentram 62% dos casos prováveis. No período, este ano de 2019 é o terceiro com a maior notificação de casos de dengue em nosso país desde o início da série histórica em 1998. O ano de 2019 fica atrás apenas dos anos de 2015, quando foram registrados 1.680.000 casos de dengue, e o ano de 2016, quando tivemos 1.500.000 casos registrados em todo o país. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que entre as possíveis causas para o avanço da dengue está a volta de um sorotipo da doença que há anos não circulava no Brasil. O levantamento do Ministério também reuniu informações sobre a chikungunya. Ao todo, os estados já contabilizavam até o dia 12 de outubro deste ano 123.407 casos, contra quase 79 mil do mesmo período ano passado. Olha, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o índice de prevalência da infecção, que também tem como transmissor o mosquito Aedes aegypti, é bastante inferior ao da dengue. Até o encerramento do balanço haviam sido confirmadas 75 mortes provocadas pela chikungunya. O boletim epidemiológico acompanha também a situação do Zika. O levantamento nesse caso foi até o dia 21 de setembro, quando foram registrados 10.400 casos notificados da doença. Neste ano, o Zika vírus foi a causa da morte de 3 pessoas em nosso país. Impressionante como a cada ano a gente, se depara com dados mais preocupantes. A gente sabe do papel do Estado, do papel do governo em combater, mas a gente também sabe que a nossa ação é fundamental para evitar, que a gente chegue em patamares maiores do que isso, que já é preocupante demais. Infelizmente as expectativas para 2020, de acordo com o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não são as melhores. Exatamente. 7h36, intervalo comercial, e daqui a pouco a gente volta. Jornal da Manhã, edição local. A notícia com jeito Jovem Pan de ser. Jovem Pan. Feira de Santana.